Olá, meus amigos, vamos falar agora sobre os períodos de descanso, né? Começar a tratar dos períodos de descanso no contexto do contrato de emprego. Tá? Nós temos algumas modalidades de descanso, nós temos módulos de descanso que variam. Pode ser um módulo diário, né? Um módulo dentro da jornada, que é o intervalo para refeição e descanso, o intervalo intra-jornada. Nós temos os períodos de descanso que dizem respeito ao tempo entre uma jornada de trabalho e a próxima, que é o intervalo interjornadas. Nós temos os períodos de descanso dentro do módulo semanal, que é o repouso semanal remunerado, e os feriados vão entrar na mesma regulamentação. E nós temos os períodos de descanso no módulo anual, que são as férias. Ou seja, são todos períodos de descanso. Os períodos de descanso eles têm, evidentemente, a finalidade de propiciar, né, que o trabalhador, né, ele recupere as suas energias, evidentemente, e se insira na família, no contexto comunitário, no contexto político e social. Ou seja, os descansos têm essa finalidade: recuperação física e inserção do trabalhador na sociedade, né? Ele é um cidadão. Então podem ser esses módulos diários, semanais ou anuais. Certo? Bom, nosso ponto de partida são os intervalos. E aí nós temos algumas classificações de intervalos. Os intervalos que vamos juntar em blocos, né? Então, essas chavinhas aqui vão tratar de cada um deles. Nós temos os intervalos que são comuns, atingem todas as categorias profissionais, ou a grande maioria das categorias profissionais. Por exemplo, o artigo 71, que trata do intervalo para refeição e descanso. Temos os intervalos especiais, como o 72, que é um intervalo destinado aos trabalhadores em mecanografia, né, em digitação, datilografia, e que tem pausas para recuperação por conta do esforço repetitivo. Nós temos, essa é uma classificação. Uma segunda classificação, temos os intervalos chamados remunerados, ou seja, aqueles que integram, são considerados como tempo à disposição, mesmo o trabalhador estando descansando. E aí, mais uma vez, o exemplo da mecanografia, do artigo 72. Ele tem a pausinha dele ali. Aquele intervalo, ele é considerado como tempo de trabalho? É, né? O que difere dos intervalos não remunerados, que são aqueles que não são computados, não integram a jornada do trabalhador. Né? Exemplo, o intervalo para refeição e descanso. Como a gente sabe, imagine, eu trabalho, né, eu entro no meu emprego às 8 da manhã e saio às 5 da tarde, mas eu tenho 1 hora de almoço. Qual que é a conta? Né? Eu vou contar como 8 da manhã, 9, 10, 11, meio-dia. De meio-dia a 1 eu parei para almoçar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 8 horas. Ou seja, eu deduzo, né? Os intervalos não remunerados, eles são deduzidos da jornada. E, pensando em intervalos mesmo, né? Desconsiderando as outras formas de descanso, ele pode ser o intra-jornada, que interrompe a jornada do dia, né? Jornada do dia redundante, né? Jornada é dia. Ou o interjornadas, que é entre 2 dias de trabalho. Beleza? Essas são as classificações. Como eu gosto de uma tabelinha para facilitar a vida de vocês, uma síntese aqui de todos os intervalos principais, tá? Então eu coloquei aqui, ó, mecanografia, datilografia, escrituração ou cálculo. Essa galera aqui seria na máquina de escrever, né? Mas o legislador, o legislador não, o TST foi além e por súmula 346, aplica essa mesma regra por analogia aos digitadores, mas tem que ser de trabalho contínuo, ó. 10 minutos a cada 90 não deduzidos da duração do trabalho, duração normal do trabalho. Deixa eu ver se eu pus o 72 aqui, ó. Ao 72 da CLT. Mecanografia, isso o quê? 90 minutos, a cada 90 minutos ele tem direito a 10, não deduzidos da duração do trabalho. Por isso que ele é um intervalo remunerado, tá? Só que olha que interessante, só enquadra como com direito a este intervalo aqueles que trabalham de modo
ininterrupto com digitação, datilografia, mecanografia, tá? Não basta que ele tenha também algum trabalho de digitação. Hoje em dia, né, verdade seja dita, todo mundo digita, né, nos seus trabalhos intelectuais, faz digitação. Não é o fato de digitar, né, que o torna um datilografista, né? Isso só se dá se realmente for o trabalho exclusivamente de datilografia. Legal? Esse debate por vezes aparece nos processos reais, especialmente envolvendo operadores de telemarketing, fala, mas eu fico com headset e também digito, né? Mas o sujeito tem outras atribuições, ele digita, mas ele também lança, como é que se fala, comandos em sistema, né? Ele mescla com outras atividades e por aí em diante. Mesma coisa bancário, né? Eu no caixa, como operador de caixa, digitava, né, e fazia conta direto. Mas fazia mesmo, né? Não tem outras atribuições, vai fazer compensação de cheques, vai contar numerário, né? Ou seja, tem que ser realmente para o cara que trabalha com essa digitação ou datilografia, tá bom? Quem mais? Trabalhadores em frigoríficos ou que acessem câmaras frias, né? Ou seja, aqueles que entram no interior das câmaras frias ou que movimentem cargas do quente para o frio, né? Ele entra na câmara e leva para o quente, né? Ele vai fazendo essa movimentação. Esses caras têm direito ao intervalo também, tá? Artigo 253 mais súmula 438, de 20 minutos a cada 1h40 de trabalho contínuo, ou seja, não, mesma coisa que eu falei do digitador, não basta fazer isso às vezes, tem que ser um trabalho tem que ser um trabalho contínuo nessa função, né? Tem que trabalhar pelo menos 1h40 contínuas para ganhar o direito a esses 20 minutos, tá? E este é um intervalo remunerado, ó, contado como tempo à disposição. Doméstico, esse tem uma peculiaridade. O intervalo para refeição, né? E aí estou falando do intervalo para refeição agora. Ele é de 1h até 2h, segundo a Lei Complementar 150 de 2015. Mas o legislador, ciente da peculiaridade, né, da realidade peculiar do doméstico, prevê que este intervalo ele pode ser reduzido para 30 minutos mediante acordo individual escrito. Por que o legislador levou isso em conta? Sabe que no âmbito doméstico é difícil, por vezes, e é verdade, né? Se exigir o cumprimento de 1h de intervalo para refeição, especialmente quando o empregado doméstico não reside no local. Afinal, ele quer terminar sua jornada para ir embora, né? Mas o mais cedo possível, né? O quanto antes possível. E aí, quando ele não mora no local, onde ele faz o descanso, né? Geralmente são pessoas que comem no próprio local de trabalho, não tem onde fazer um período de descanso maior depois da refeição, e, portanto, o legislador falou, olha, então, como é um sujeito peculiar, vamos possibilitar essa redução para 30 minutos por negociação, acordo individual escrito, tá? Constitucional, não tem problema nenhum. Pessoal de equipagem dos trens. Quem são esses caras da equipagem de trens? São aqueles que fazem parte da equipe embarcada no trem. Equipagem tem origem em equipe e é, portanto, daqueles trabalhadores embarcados no trem, ou seja, os que fazem, né, os trabalhos dentro do trem. Vai ser o maquinista, o auxiliar do maquinista, se for um trem de passageiros, aqueles que atuam lá dentro, sei lá, verificando tickets, verificando, né, os bilhetes, tá? Que é diferente do pessoal de tração, que não tem regra especial. O pessoal de tração é o pessoal da manutenção, é os que trabalham fora, né, do trem, não são da equipagem, são aqueles que fazem os reparos, manutenção, garantem, né, que o trem esteja, a locomotiva esteja em pleno estado de funcionamento para fazer a tração, né? Tração é movimentação, ok? Esse pessoal de equipagem, eles têm um intervalo interjornada diferente de 10 horas. Vocês vão ver, já coloquei aqui para vocês, a regra geral é que o intervalo interjornada entre um dia e outro seja de 11 horas consecutivas, artigo 66 da CLT. Mas essa galera da equipagem tem menos, 10 horas. Tremenda pegadinha para a prova, hein? Esse aqui pode derrubar uma galera, então fica ligeiro
para não cair nessa pegadinha aqui, tá? Os mineiros também têm um intervalo especial de 15 minutos a cada hora consecutiva de trabalho, computada na duração do trabalho, duração normal do trabalho, ou seja, é um intervalo remunerado, tá bem? Só o detalhe aqui, cortou um pedacinho do slide, né? É 15 minutos a cada 3 horas, tá? Cada 3 horas consecutivas, não é a cada hora. Comeu ali um pedaço, tá? Eu vou corrigir para colocar no portal do aluno para vocês. A cada 3 horas consecutivas, o mineiro tem 15 minutos de intervalo. É um intervalo intrajornada e remunerado, tá? Mulher tem uma peculiaridade, artigo 396. As mulheres empregadas têm direito a 2 pausas de 30 minutos cada uma delas para a amamentação até que o filho, inclusive se adotado, complete 6 meses, ok? Detalhe importante, contudo, é que o artigo 396, perdão, deixa eu colocar aqui para vocês, ele traz uma peculiaridade. Esse intervalo aí de 30 minutos, né, que está na lei, né, 2 intervalos de especiais de meia hora cada um. Opa, puxei aqui a tela sem querer, peraí. Esses 2 intervalos de 30 minutos cada um pode ser dilatado, né, quando a saúde do filho exigir. Então, o período de 6, perdão, o intervalo é de 2 intervalos de 30 minutos até 6 meses. Perdão, o que pode ser aumentado é o período de 6 meses de amamentação, pode ser dilatado a critério da autoridade competente. Quando? Quando a saúde da criança exigir. Tá? E como definir esse momento dos intervalos? A negociação coletiva ou individual. Ó, os horários deverão ser definidos em acordo individual entre a mulher e o empregador. Tá? E aí surge até polêmica, né? É possível a mulher negociar esse intervalo de modo a sair mais cedo, 1 hora mais cedo? Tem certa polêmica a respeito, mas pessoalmente não vejo óbice, né? Pode ser realmente de interesse da mulher ir 1 hora mais cedo para casa para ficar com seu filho, né? A legislação ela parte de um pressuposto do mundo ideal, né? Em que todos os empregadores têm creches, as crianças estão ali de fácil acesso às respectivas mães para que amamentem, mas o mundo é um pouco mais complicado do que esse mundo ideal. Por isso, essa negociação individual, que é por acordo individual entre a mulher e o empregador, pode ser diferente, tá? Interessante que fala acordo individual e não fala escrito, tá? Acordo individual entre mulher e empregador, mas não prevê como um intervalo, como um acordo escrito. Rurícola, né? Então, os fundamentos legais aqui, o intervalo para refeição e descanso. Para a literalidade de lei, para você não se enrolar numa prova, geralmente vem a literalidade transcrita dizendo que o intervalo entre a jornada será conforme usos e costumes da região. É isso que dispõe a lei do rural, intervalo conforme usos e costumes da região. Não fala um mínimo. Contudo, todavia, entretanto, entrementes, qualquer sinônimo que você lembrar de antagonismo aí, fato é que o decreto que regulamenta o trabalho rural, que era esse decreto aqui, que na verdade ele foi até modificado, né? Eu não lembro o número agora, mas houve um decreto no governo Bolsonaro, se não me engano, que revogou uma série de outros decretos e os compilou em um documento único, enfim. Mas a essência foi mantida. O decreto que regulamenta o trabalho do rural prevê o intervalo de 1 hora. 1 hora, o mínimo de 1 hora. Pode-se questionar, falar, professor, mas o decreto vai além dos limites da lei. Pois é, mas ainda assim, por analogia, nós temos a lei do urbano, a CLT, que prevê um mínimo de 1 hora para quem trabalha em jornadas superiores a 6 horas, concorda? Portanto, e a lei do rural sofre aplicação supletiva da CLT. Portanto, me parece que o caminho mais certo é
observado o mínimo de 1 hora. Inclusive o TST vem decidindo assim de longa data que o intervalo de 1 hora deve ser respeitado para o rural. O que o TST excepciona, e aí grãozinho de sal, aprofundamento aqui para uma discursiva, para uma peça prática, ou uma pergunta de primeira fase nível hard. O TST aceita, prevê que é no mínimo 1 hora, mas aceita o fracionamento deste intervalo, ou seja, eu dividi ele, né, em 2 períodos de 30, se isso for, por exemplo, um costume da região. Tá? Intervalo para refeição e descanso do urbano, que é a maioria dos casos. Será de 15 minutos para jornadas superiores a 4 horas até 6 horas, tá? Menos do que 4 horas não tem intervalo. E intervalo de 1 hora para jornadas superiores a 6 horas. Tá bem? Bom, vamos ver algumas peculiaridades, focando especialmente no intervalo para refeição e descanso da CLT, que é o mais importante, é o que a gente vê muito, assim, mais no dia a dia. Tá? Então, o 71 ele vai nos dizer trabalho, duração que exceda 6 horas, tem que ter um intervalo de 1 hora. Se não exceder 6 horas, mas ultrapassar 4, 15 minutos. Tá? E aí, o 71, os intervalos de descanso não são considerados na duração do trabalho. Ele é um intervalo, portanto, para refeição e descanso do urbano, um intervalo não remunerado, tá? Igual o intervalo para refeição e descanso do rural, do doméstico e por aí vai. Tá bem? Agora, temos algumas peculiaridades, tá? Até a reforma trabalhista, nós tínhamos operando plenos efeitos esta belíssima súmula, que é a súmula 437 do Colênio TST. Essa súmula previa, né, que algumas coisas, né? Que a concessão parcial do intervalo implicaria no pagamento, com adicional de 50%, de toda a hora de refeição, né? Fosse um intervalo de 15 ou um intervalo de 1 hora, tá? E que entra no cálculo, é considerado como remuneração e, portanto, reflete em outras parcelas. Então, o TST consagrou de longa data que seria salarial, seria hora extra mesmo, gerando reflexos. E, imagine, o sujeito tinha direito a 1 hora de intervalo, gozou de apenas 40 minutos. Quanto seria pago? 1 hora cheia, não apenas os minutos faltantes. Era isso que o TST dizia. Já adianto, foi para o brejo. Tá? Mais do que isso, o TST dizia que não poderia reduzir o intervalo para refeição e descanso, sequer por negociação coletiva, tá? Porque seria uma norma de segurança. Também foi para o brejo. Já adianto até o fundamento, artigo 611-A da CLT. Beleza? Aqui, na natureza salarial, beleza, também foi para o brejo, porque agora virou indenizatório. E o que sobrou da súmula 437 para nós importante? O inciso 4, que fala: ultrapassado habitualmente a jornada de 6 horas, é devido o gozo do intervalo mínimo de 1 hora, ficando obrigado o empregador a remunerar o período para descanso e alimentação não usufruído como extra, com respectivo adicional. Então veja que interessante, né? Sobrou em parte esse inciso 4 e ele é interessante aqui para nós. Eu falei, olha, a regra geral é 15 minutos para jornadas superiores a 4 até 6 horas e jornadas acima de 6 horas, o intervalo de 1 hora. Qual que é o impasse? Né? Por vezes, o empregado é contratado para uma jornada de 6 horas. Vamos pensar um bancário, um operador de telemarketing. Aí está lá o bancário, jornada de 6 horas, mas na prática ele faz muitas horas extras, fica além do horário. Ele fica 1 hora a mais, ele trabalha 7. Bom, contratualmente ele tem direito só a 15 minutos, mas no direito do trabalho prepondera a primazia da realidade sobre a forma. Se na prática ele habitualmente fica 1 hora a mais por dia, o empregador deveria conceder 1 hora de intervalo para a refeição. E se não o faz, deve pagar este período com um adicional legal. Que agora, esse período ele é indenizatório, né? E é só o período suprimido, não vai ser
a hora cheia como era antigamente. Então, a súmula 437, ela tem aí que ser interpretada conforme, espera aí, deixa eu pôr o texto novo, conforme a nova CLT, que prevê, a não concessão ou a concessão parcial do intervalo para refeição e descanso, implica o pagamento de natureza indenizatória apenas do período suprimido, ou seja, os minutos que não foram fruídos, com um adicional de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal. Eu me arrisco a dizer, né, e há um debate importante, com essa nova redação do 71, parágrafo 4º, o intervalo para refeição e descanso, quando não usufruído, deixou de ser hora extra, tá? Porque se ele é indenizatório e em que pese ele tem o adicional de 50%, não dá para eu enquadrar tecnicamente como hora extra, como enquadrávamos antes. Né? Tem polêmica, mas enfim, é bem duvidoso do jeito que está agora. Né? E aí, só para uma comparação, né, como é que era a redação antiga? O período correspondente na íntegra, né, que tinha que ser pago. Tá? Foi mantido, todavia, na CLT, o parágrafo terceiro, que prevê a possibilidade de redução do intervalo por meio de ato do Ministério do Trabalho, tá? Nas situações em que os trabalhadores não estão em horas suplementares. Esta hipótese aqui, ela diz respeito, portanto, a um ato do Ministério do Trabalho e Emprego que faz vistoria no local, vê que o local possui refeitórios, tá aqui, estabelecimento de exigências concernentes à organização de refeitórios, e os empregados não costumam fazer horas extras. Nesse caso, é possível redução no intervalo? É, por meio de ato do Ministério do Trabalho e Emprego, algo mais burocrático. E isso o TST sempre aceitou, né? Não aceitava era por meio de negociação coletiva. Contudo, agora nós mantivemos essa hipótese do parágrafo 3º, continua lá no 71 da CLT, mas nós temos também não coloquei aqui. Nós temos também a possibilidade de redução conforme artigo 611-A da CLT. Deixa eu colocar aqui para vocês. 611-A, que prevê o seguinte, É possível a negociação coletiva sobrepor sobre a lei no que tange ao intervalo para refeição e descanso. Intervalo intra-jornada, tá? Respeitado um mínimo. Qual que é o mínimo? 30 minutos. 30 minutos. Tá bem? Então, agora eu posso reduzir o intervalo para refeição e descanso, algo que não podíamos antes, tá? Mas tem que observar esse mínimo se for jornada de 1 hora, né? Jornada superior a 6 horas. Beleza? Ficou parecido com o doméstico, né? Só que para o doméstico, como já vimos, pode ser acordo individual entre empregado e empregador. Para o urbano precisa de negociação coletiva, mas pode. Então eu tenho duas formas de redução do intervalo para o urbano, ou por ato do Ministério do Trabalho e Emprego, quando tem refeitório, tem vistoria e não há horas suplementares, ou por meio de negociação coletiva, que tem muito menos formalidades, basta negociar com o sindicato. Legal? Além disso, parágrafo 5º, o intervalo para o intervalo daqueles que trabalham, né, como motoristas de transporte coletivo de passageiros, eles têm previsto a eles que é possível o fracionamento do intervalo para refeição entre o término da primeira hora trabalhada e o início da última hora trabalhada. Quer dizer, eu tenho um intervalo de 1 hora, vamos dizer que é um motorista de ônibus. É para o transporte coletivo de passageiros, não é para o motorista de caminhão, tá? Ele tem ali a previsão de que ele tem um intervalo de 1 hora para refeição, mas imagina no ônibus ali circulando na cidade, né? Ele vai de um ponto ao outro, de um ponto final ao outro ponto final. E em cada ponto final ele para um tempo, né? Para ir ao banheiro, para fazer um lanche, por aí vai. Ora, é possível, segundo a nova
a previsão de 2015, que haja o fracionamento do intervalo para refeição e descanso, desde que este fracionamento limite-se, né, a, a ocorrer após a primeira hora de trabalho, porque senão eu jogava um intervalo no começo, né? O propósito do intervalo é interromper, então ele tem que ter pelo menos uma hora já trabalhado e que não seja na última hora de trabalho dele, né? Senão eu não interrompo nada, né? Eu só falo para ele sair mais cedo, tá? Essa, como é que se fala? Essa possibilidade ela deve estar prevista em convenção ou acordo coletivo de trabalho, ok? Isso foi previsto em 2015, certo? Ainda sobre intervalo, atenção, antigamente para a mulher nós tínhamos um intervalo especial de 15 minutos antes do início da realização de horas extras no fim do expediente. Isso foi revogado pela reforma, né? A doutrina costuma dizer que esse intervalo, que era até alguns chamavam de intervalo batom, né? Seria uma questão de época, né? Lá do contexto da CLT, em que a empregada mulher precisava ligar em casa para avisar que ia ficar até mais tarde. Dizem que essa é a origem, tá? Algo muito anacrônico e que foi revogado pela reforma trabalhista. Só ficou para a mulher a peculiaridade do período de amamentação. Tá bem? E quanto ao intervalo interjornada, ou seja, entre um dia de trabalho e o outro, a CLT prevê, como regra geral, 11 horas consecutivas, como já vimos, tá? E nós temos situações peculiares, por exemplo, né, a previsão do 229, né, que prevê um intervalo diferenciado para trabalhadores em trabalhos de telegrafia, telefonia, etc. Tá? Muito raro isso, nunca vi discussão a respeito, mas é importante decorar aí que tem um intervalo diferenciado. Tá bom? Sobre o interjornada, o que é importante de fato, e vocês não podem se esquecer, porque depois a gente muda de assunto, é a questão das consequências da não fruição do intervalo para intervalo interjornadas. O TST, a CLT, perdão, ela nada fala a respeito sobre quais as consequências da inobservância do intervalo interjornadas. E aí, o que a jurisprudência construiu juntamente com a doutrina? Ora, não tem previsão, mas cabe uma interpretação analógica com o artigo 71. Se o intervalo para refeição e descanso tem consequência quando não usufruído, o mesmo deverá ocorrer em relação ao intervalo entre as jornadas. E fez, portanto, analogia ao artigo 71 da CLT. Só que aqui vocês têm que tomar um cuidado. A UJ produz efeitos? Produz. Continuamos fazendo essa analogia? Continuamos. Mas a OJ foi redigida pensando como horas extras, tá? Logo com reflexos, algo que não ocorre mais. Agora, o intervalo do 71, como nós já vimos, tem natureza indenizatória. Indenizatória, certo? Portanto, ainda fazemos a analogia, mas agora o desrespeito ao intervalo do artigo 66, o interjornada, gerará como efeito o pagamento do período suprimido com natureza meramente indenizatória, logo sem reflexos. Beleza? Encerramos por aqui os intervalos, a gente volta em breve.